Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto. Jesus Cristo falou, está falado. 13h09, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta com o programa Evangelho para Todos, trazendo para você as orientações do nosso Deus através do Filho dele como prioridade, respeitando também as orientações do Deus Pai Todo-Poderoso, através de profetas e também principalmente do Espírito Santo, os apóstolos usados pelo Espírito Santo, conquista dada por Deus por amor a nós. Isso, o Espírito Santo é uma conquista, é isso mesmo. Jesus Cristo veio ao mundo para trazer uma nova aliança para nós. Temos um elo com Deus através dele, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o que tem de bom dentro de nós, é o bem de Deus dentro do nosso entendimento, nosso coração, nossa mente, Não é o coração que bomba o sangue, não. O coração que bomba o sangue é para fazer com que órgãos e membros funcionem corretamente no corpo. É o coração mental, é onde fica o nosso raciocínio, onde ficam armazenadas as informações que fazem a nossa crença, que também determina as nossas atitudes, ou pelo menos a maioria das nossas atitudes deve ser determinada pelo aquilo que nós temos armazenado de informação dentro de cada um de nós, ou dentro do nosso coração. O programa Evangelho para Todos está no ar no sábado após o programa Viva a Vida, e domingo é 1h da tarde. Certo, amigo ouvinte? Vamos para a mensagem de hoje, vamos ver o que é que Deus tem para mim e para você. Lembrando que Deus é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é Pai de todo aquele que crê em Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo nós somos filhos de Deus, fora dele nós somos criatura. É muito importante eu e você sabermos disso, procurar a orientação de Cristo e procurarmos ver o porquê de tudo isso, do porquê está escrito, porquê que Jesus Cristo falou isso em várias passagens. Então é muito importante eu e você adquirirmos esse conhecimento. Para quê? Para que, tendo dentro do nosso coração esse conhecimento, venha produzir crença. Produzindo crença, produz também novas atitudes de sim e assim conversão. Mensagem que eu trago hoje está em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, o versículo é 13 e 14, isso mesmo, Gálatas 3, 13 e 14 é a mensagem que eu trago para você neste momento, amigo ouvinte. Jesus Cristo falou, está falado. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Assim está escrito, bem assim diz o Senhor em Gálatas 3, versículo de número 13 e 14, está escrito da seguinte maneira: Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós, porque está escrito: maldito daquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso para mim e também para você, amigo ouvinte. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo,
mãos e as palavras. Amigo ouvinte, o Espírito Santo usando a Paulo pede para que Paulo escreva, cartas, e ele escreve várias cartas já dentro de uma nova conquista, dentro de um novo testamento, dentro de uma nova aliança. Então, muito bom a gente saber discernir ou separar, a antiga aliança no Antigo Testamento com a nova aliança do Novo Testamento em Jesus Cristo. Então, existem algumas coisas que Deus não vai punir eu e você por elas, por causa que nós somos justificados em Jesus Cristo. Existem bênçãos também que só vão chegar a mim e a você, uma vez que nós viemos conhecer e crer naquilo que está dentro do Novo Testamento. Do contrário, vamos passar 50, 100 anos, vamos morrer com maldições do Antigo Testamento sobre a nossa vida e não vamos provar a nova aliança, ou seja, a bênção de Deus sobre a nossa vida que está no Novo Testamento. E isso não vem de uma religião, nenhuma igreja, nenhuma instituição religiosa, nenhuma religião vai ensinar isso para mim e para você. Por quê? Por causa que as religiões, as igrejas, as instituições religiosas, elas defendem o quê? Interesse das alianças que elas fizeram no decorrer de todo o tempo. Isso já era no tempo que Jesus Cristo esteve na terra. Quando Jesus Cristo veio na terra, ele veio trazendo o quê? Um ensino de Deus, do Criador, para o povo, para as pessoas, mas já existia ali os fariseus, já existiam os saduceus, existia ali os escribas, que já tinham o quê? Implantado ensinos, orientações, ou seja, já havia religiões ou já havia instituições religiosas quando Jesus Cristo veio na Terra, assim como hoje existe também. Uma vez que essas instituições religiosas têm ensinos com elas, ensinamentos com elas para se tornarem fortes politicamente dizendo, elas têm que fazer alianças, senão não se mantém como instituição. Fazendo alianças, ela tem que, no tempo que elas usam de culto ou de reunião para comigo, para com você, o tempo que ela tem de passar ensino para mim, para você, ela vai ter que dividir a sua e a minha atenção com vários outros interessados a ela que se agregaram a ela. Por esse motivo, nenhuma religião vai ensinar isso para você. Então é muito importante você ler você mesmo o ensinamento do Novo Testamento, ter conhecimento do Antigo para saber separar os dois. Veja que o apóstolo Paulo, ele vai revelar isso aqui, ele vai falar assim, Cristo nos resgatou. Por que resgatou? Por que se paga resgate? É quando alguém está onde? Está num cativeiro. Quando a pessoa está lá sequestrada e presa em um cativeiro, essa pessoa tem que ser resgatada. Por que o apóstolo Paulo fala assim, Cristo nos resgatou? Porque todos nós, qualquer ser humano na terra, ele foi o quê? Ele foi sequestrado pelo mal e mantido em um cativeiro. De repente você fala, eu não fui. É porque você não parou para pensar e analisar como está o seu emocional, as nossas emoções. As nossas emoções são contra nós, porque nós fomos sequestrados. E pode notar para você ver, todos nós trabalhamos com as fragilidades emocionais que nós temos dentro de nós, porque nós somos mal educados. Nós fomos mal educados pelos nossos pais. A nossa fala assim, meus pais nos educaram muito bem, dentro do que eles tinham de capacidade educacional, eles educaram em você no melhor que eles tinham, mas o melhor que eles tinham ainda não é o melhor de Deus para mim e para você. E isso está dentro do que Jesus ensinou e está dentro do Novo Testamento. Assim como eu e você fomos educados pelos educadores em volta de nós, que não só foram nossos pais, mas também foram nossos professores, ou foi ali o padre, o bispo, o pastor, os nossos orientadores que tinham influência sobre nossos pais e sobre nós, nos educaram. E quando eles nos educaram, eles defenderam interesse não só deles, de fazer o bem para nós, o bom interesse deles, mas também defenderam interesse daqueles que plantaram ensinamentos dentro deles. E é aí que entra o quê? Isto que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então existem ensinamentos, práticas e crenças que nós já temos dentro de nós que nos mantém preso à maldição da lei. E nós temos o nosso emocional sequestrado pelo mal. De repente você fala assim, eu não tenho. Então é só você avaliar a sua vida. Eu falo pela minha. Você analisa a sua própria vida para você ver. Todos nós temos fragilidades emocionais, porque o inimigo bateu em nós. Ele bateu, ele fez nós perder alguma coisa muito importante,
ou fez nós dar uma importância maior do que deveria dar a Deus a este algo, aí nós perdemos e ficamos o quê? Fragilizados emocionalmente. Uma vez que o ser humano está frágil emocionalmente, o que é que acontece? É muito fácil de que eu e você não conseguimos discernir o que é mal do que é bem. Então nós não sabemos o que é ensinamento do inimigo e o que é ensinamento de Deus, porque ambos têm efeito sobrenatural. E o apóstolo Paulo está explicando isso aqui. Ele fala assim, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Que maldição da lei? Se você procurar uma pessoa muito religiosa, qualquer pessoa, indiferentemente de que religião ela seja ela espírita, seja ela católico, evangélico, seja ela de qualquer religião, procura para você ver. Quanto mais simbologia religiosa ela tem e quanto mais essa pessoa religiosa ela é, mais ela é amaldiçoada. Você é louco, não pode falar uma coisa dessa, mas esta é uma verdade. Por quê? Por causa que nós se justificamos em cima daquilo que nos apresentaram como justificativa e não em cima daquilo que Deus nos apresentou como justificativa. Nós justificamos em cima daquilo que nós fazemos de bem, como se nós, por nós mesmos, produzíssemos o bem, quando na verdade não. Quem produz o bem é Deus. E aqui nessa passagem, é Deus o nosso coração. E o apóstolo Paulo está explicando isso novamente. Vamos ver como ele fala, ó. Cristo nos resgatou. Como que se resgata alguém? É quando você paga um valor e tira a pessoa de um cativeiro. A pessoa está lá debaixo de um cativeiro, está lá sendo tratada ou maltratada, dentro de 4 paredes, está lá no local que ela não conhece, está ali presa a um cativeiro. Aí Cristo nos resgatou, ele pagou um preço e nos tirou de lá, mas nós não saímos de lá ainda. Por quê? Porque a orientação de Cristo ainda não é predominante em nosso coração. Uma vez que nós se tornamos cristãos, emocionalmente nós saímos do cativeiro primeiro. Uma vez que eu e você saímos desse cativeiro emocionalmente, se tornamos fortes emocionalmente, você pode hoje chegar para uma pessoa de como eu, 40, 50, 60 anos, e você vai ver que é uma pessoa muito frágil, uma pessoa que está fragilizada em várias áreas da vida dela. Por quê? Porque ela ainda se encontra o quê? Ainda está onde? Está com a mente dela lá no cativeiro, ainda não foi resgatada de lá. Isso é um exemplo bem claro quando você vê Jesus Cristo falando assim, ó, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher. Veja bem que Jesus Cristo fala ó, homem, e depois ele fala sua mulher. Veja que ambos se diferenciam de menino para adultos, ou de criança para adultos. Ou seja, existem atitudes, existem coisas que o inimigo colocou em nossa mente para nos manter preso a um domínio dele. Como é que é um cativeiro? Quem é que é um dono de um cativeiro? É o sequestrador. O sequestrador é dono do cativeiro. Uma vez que a minha mente fica presa lá no ensino que não é de Jesus Cristo, o que acontece? Eu continuo preso em um cativeiro, em um reinado do sequestrador. Isto que o apóstolo Paulo vai escrever em várias cartas, não só aqui aos Gálatas, mas também aos Efésios, vai mostrar para mim e para você que nós ainda somos muito meninos e que nós temos que perder esse ser menino nosso de frente a algumas atitudes. Há decisões que você tem que tomar, que são decisões pessoais, e essas decisões pessoais não é colocada para um menino tomar, e sim para um adulto, para um homem. Veja que Jesus Cristo fala isso, o apóstolo Paulo também fala, em várias passagens ele fala assim, ó, eu ainda vos tenho muito que vos revelar. O próprio Jesus Cristo fala isso também, mas vós não suportais agora. Ou seja, enquanto a pessoa, ou nós somos menino, enquanto nós somos crianças espiritualmente dizendo, nós não podemos suportar a verdade, porque a verdade, o que ela faz? Ela nos liberta, e nós não queremos nos libertar, nós queremos nos libertar, mas o dono do cativeiro, ou seja, o sequestrador do nosso emocional, ele não quer deixar eu e você se desbloquear e sair do cativeiro, porque a primeira coisa que nós temos que aprender é sair do cativeiro emocional, para depois nós sairmos do cativeiro. Saindo do cativeiro emocional, nós obtemos vitórias.
Quando eu digo vitórias, eu não digo conquistas, né, de bens materiais, de se tornar rico, não. Porque a riqueza, na verdade, não é a quantidade de bens materiais, mas sim é aquilo que eu, de fato, necessito, preciso e tenho. Isto é uma riqueza. Ou você acha que é fácil ser rico? Não, não é fácil ser rico, não. Jesus Cristo falou que aonde a riqueza vai, minam-se o quê? Vai a traça, a ferrugem, e vai também o quê? Os ladrões minam e vão atrás. Aonde vai a prosperidade, também vai junto a aqueles que querem a prosperidade. Então é muito importante eu e você entendermos, olharmos para o Novo Testamento, ver aonde é que eu estou dentro do Novo Testamento. Porque ele fala assim, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós. Que maldição da lei? Lá nos primeiros livros da Bíblia, principalmente o livro de Levítico, livro de Deuteronômios, lá está as maldições da lei, que está hoje sobre a minha vida, sobre a sua, sobre a vida da sua família. Pode lá para você ler, lá para você ver como que está bem claro aí, bem claro, e você fala assim, puxa vida, como meu pai foi tão bom, minha mãe foi tão boa, ser humano, pessoas são tão boas, porém carrego com elas uma tão grande ruína, tão azar, tão grande. Por que esse azar está sobre esta pessoa? Porque essa pessoa é uma pessoa má? Não, porque ela ainda continua emocionalmente, espiritualmente em um campo, o quê? Do sequestrador. Está no domínio daquele que o sequestrou. Essa pessoa precisa ser o quê? Resgatada. E Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas dentro da mente da pessoa está ensinos que fazem com que a pessoa ainda faça parte de um Antigo Testamento. Uma vez que faz parte de uma antiga aliança, de um Antigo Testamento, o que acontece? Não opera o poder da nova aliança, não opera o poder do Novo Testamento que está em Jesus Cristo. É aí que vai então a questão de aprendermos que Jesus Cristo, o ensino dele, o Novo Testamento, as orientações do Novo Testamento está acima de qualquer religião. E a religião pode, às vezes, prender a pessoa a um tipo de ensino que vai carregar aí, sabe Deus até quando, esta maldição da lei. Porque todos nós somos pecadores, nossos pais foram, nós erramos também. E não somos dignos de receber de Deus nada. Mas Jesus Cristo amou você de tal maneira. Por esse motivo, ele deixou o filho dele ter vindo na terra e veio para cumprir um propósito, como está escrito aqui. Mas versículo ainda 14, né? Para que a bênção de Abraão, vamos voltar no 13 para nós entendermos, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, é isso que ele está dizendo aqui, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amigo ouvinte, essa foi a mensagem do dia de hoje. Nós sabemos que precisamos de orientadores, precisamos de um ensinador, e ninguém melhor do que a palavra de Deus, e ninguém melhor que o Espírito Santo de Deus conquistado para mim e também para você, amigo ouvinte. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas e permaneça hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus e até amanhã. Deus querendo abençoe, você de volta com um programa que se chama Evangelho para Todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado, pode o inferno se abrir. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Aqui está a sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná.
uma estrela pra brilhar, precisa do céu. Eu preciso de Jesus, como abelha pra viver, precisa do mel. Precisa do mel. Na cruz se entregou pra me dar o perdão, a ferida do meu coração. Por mais que eu queira, não posso pagar. Que Jesus fez, não tem como explicar. Eu era o réu, ele me absolveu. Foi para a cruz no lugar que era meu. Seu gesto sublime marcou meu viver. É por isso que agora eu quero dizer: Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo desse meu suspiro. Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo deste meu sossego. Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo desse meu suspiro. Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei como nada e tudo